Vivemos numa época onde acumular virou sinônimo de viver. Enchemos nossas casas de objetos que nunca usamos, nossas agendas de compromissos que não importam, nossas mentes de preocupações que não nos pertencem. Chamamos isso de vida, mas no fundo sabemos que é apenas uma corrida sem linha de chegada. Uma busca frenética por algo que nunca encontramos, porque esquecemos de olhar para dentro. A sociedade moderna nos vendeu uma mentira embrulhada em papel de presente. A ideia de que mais é melhor, de que felicidade pode ser comprada, de que sucesso se mede pelo tamanho das coisas que possuímos. E nós compramos essa mentira. Compramos literalmente. Enchemos carrinhos de compras, armários, garagens, depósitos. Acumulamos roupas que nunca vestimos, aparelhos que nunca usamos, sonhos que nunca realizamos. Vivemos em casas abarrotadas de tudo, exceto da única coisa que realmente importa: paz. As vitrines brilham enquanto os corações apagam. Os shoppings lotam enquanto os lares esvaziam. Temos acesso a tudo e conexão com nada. Somos a geração mais conectada da história e a mais solitária. Temos mais e somos menos. Possuímos o mundo inteiro na palma da mão através de uma tela, mas perdemos a capacidade de segurar a mão de quem está ao nosso lado. O minimalismo não é sobre ter menos por ter menos. Não é estética, não é tendência, não é apenas uma forma bonita de organizar prateleiras para postar nas redes sociais. O minimalismo é uma rebeldia silenciosa contra um sistema que nos ensinou a confundir valor com preço, identidade com aparência, vida com consumo. É a coragem de olhar para o excesso ao nosso redor e perguntar: para quê? É a ousadia de questionar cada objeto, cada compromisso, cada relacionamento, cada pensamento que carregamos e perguntar se aquilo realmente nos serve ou se apenas nos pesa. Porque existe um peso invisível nas coisas, um peso que não aparece na balança, mas que sentimos nos ombros, na alma, no cansaço que não passa com descanso. Cada objeto que possuímos exige algo de nós. Exige espaço, tempo, energia, atenção, manutenção, preocupação. Exige que trabalhemos para comprá-lo, que limpemos para mantê-lo, que nos preocupemos em protegê-lo. E no final, quem possui quem? Nós possuímos as coisas ou as coisas nos possuem? Olhe ao seu redor agora. Quantos objetos você vê que realmente usa? Quantos realmente precisa? Quantos realmente ama? E quantos estão ali apenas ocupando espaço, acumulando poeira, roubando sua atenção, pesando em sua vida? A verdade inconveniente é que a maioria das coisas que possuímos não nos serve. Nós é que servimos a elas. A sociedade nos programou para acreditar que somos o que temos, que nossa identidade se constrói através das marcas que vestimos, dos carros que dirigimos, das casas que habitamos, dos lugares que visitamos, das experiências que colecionamos para mostrar nas redes sociais. Fomos ensinados desde crianças que sucesso é acumular, que progresso é expandir, que felicidade é adquirir. E assim passamos a vida inteira correndo atrás do próximo objeto, da próxima conquista, da próxima atualização. Trabalhamos em empregos que não amamos para comprar coisas que não precisamos para impressionar pessoas que não conhecemos. Endividamos nosso presente para financiar um futuro que nunca chega, porque quando chegamos lá, já estamos de olho na próxima meta, no próximo objetivo, no próximo degrau de uma escada que não leva a lugar nenhum. E chamamos isso de ambição, de determinação, de crescimento. Mas no silêncio da noite, quando as luzes se apagam e ficamos sozinhos com nossos pensamentos, sabemos a verdade. Sabemos que estamos cansados. Sabemos que estamos vazios. Sabemos que algo está errado. Temos tudo o que a propaganda prometeu que nos faria felizes, mas a felicidade continua sendo essa coisa distante, sempre no próximo objeto, sempre na próxima conquista, sempre depois.
Nunca agora, nunca aqui, nunca com o que já temos. O vazio existencial da modernidade não é acidental, é proposital. É produto de um sistema econômico que precisa que você se sinta incompleto para continuar comprando, que precisa que você se sinta inadequado para continuar consumindo, que precisa que você nunca esteja satisfeito porque satisfação é o fim do lucro. Por isso, nos bombardeiam com milhares de anúncios por dia dizendo que não somos suficientes, que nossa casa não é bonita o bastante, nosso corpo não é magro o bastante, nosso carro não é novo o bastante, nossa vida não é emocionante o bastante. E a solução para essa inadequação fabricada é sempre a mesma. Compre, compre e você será feliz. Compre e você será amado. Compre e você será completo. Mas é mentira. Sempre foi mentira. Nenhum objeto jamais preencheu um vazio existencial. Nenhuma compra jamais curou uma ferida da alma. Nenhuma aquisição jamais trouxe paz duradoura. No máximo, trazem uma felicidade efêmera, uma excitação momentânea que dura alguns dias, talvez algumas semanas, antes de sermos tragados novamente pela sensação de que falta alguma coisa, de que precisamos de mais, de que a vida está lá fora em algum lugar e nós aqui dentro apenas sobrevivendo. E então compramos de novo, e de novo, e de novo, num ciclo vicioso que nos mantém presos, endividados, exaustos, perseguindo uma satisfação que o próprio sistema garante que nunca alcancemos. A ansiedade coletiva da nossa época não vem do nada, vem do excesso. Excesso de informação, excesso de estímulos, excesso de opções, excesso de compromissos, excesso de expectativas, excesso de coisas. Nosso cérebro não foi projetado para processar a quantidade absurda de dados que recebemos diariamente. Não fomos feitos para tomar centenas de decisões por dia, para estar disponíveis 24 horas, para responder instantaneamente a cada notificação, para acompanhar a vida editada e filtrada de centenas de pessoas ao mesmo tempo. E, no entanto, é isso que fazemos. Vivemos em alerta constante, cérebro nunca descansando, mente nunca silenciando, corpo nunca relaxando. Então, nos perguntamos por que não conseguimos dormir, por que vivemos cansados, por que a ansiedade virou epidemia, por que a depressão está em ascensão, por que nos sentimos vazios apesar de termos tudo. A resposta é simples e devastadora ao mesmo tempo. Temos demais. Demais de tudo, exceto do essencial. Demais barulho, pouco silêncio. Demais correria, pouca contemplação. Demais superficialidade, pouca profundidade. Demais conexões virtuais, poucos abraços reais. Demais informação, pouca sabedoria. Demais ter, pouco ser. Estamos afogados em excesso e morrendo de sede do simples. Mas existe outro caminho. Sempre existiu. É o caminho da simplicidade voluntária, do desapego consciente, da vida intencional. É o caminho que Thoreau trilhou quando foi viver em Walden, quando trocou a civilização barulhenta pela floresta silenciosa, quando descobriu que a riqueza verdadeira não está em quanto você tem, mas em quão pouco você precisa. É o caminho que monges budistas ensinam há milênios, o caminho que nos lembra que apego é sofrimento, que desejo é prisão, que libertação vem de soltar, não de segurar. É o caminho do minimalismo, não como tendência estética, mas como filosofia de vida, como forma de resistência pacífica contra uma cultura que nos quer consumindo, acumulando, trabalhando, produzindo, comprando, nunca parando, nunca questionando, nunca acordando. O minimalismo é o despertar. É o momento em que você olha para a sua vida e pergunta o que realmente importa e tem coragem de eliminar todo o resto. É quando você percebe que liberdade não é ter dinheiro para comprar o que quiser, mas não querer comprar porque já está completo.
É quando você entende que tempo é o único recurso verdadeiramente finito e para de trocá-lo por objetos que não aumentam sua vida, apenas ocupam espaço nela. É quando você redescobre a beleza do suficiente, o poder do basta, a paz de não precisar de mais nada. Viver com menos em um mundo obcecado por mais é um ato revolucionário. É nadar contra a corrente, é questionar o inquestionável, é escolher outro caminho quando todos seguem a mesma direção. E por isso assusta. Por isso gera resistência. Porque quando você escolhe viver de forma diferente, você questiona implicitamente as escolhas de todos ao seu redor. Sua simplicidade expõe o excesso alheio. Seu contentamento revela a insatisfação coletiva. Sua paz denuncia a ansiedade generalizada, e isso incomoda, porque é mais fácil acreditar que todos estão certos do que admitir que talvez, só talvez, estejamos todos correndo na direção errada. Mas a verdade não precisa de aprovação para ser verdade. E a verdade é que não precisamos de metade das coisas que temos. Não precisamos de armários cheios de roupas para ter o que vestir. Não precisamos de prateleiras abarrotadas de objetos para ter um lar. Não precisamos de agendas lotadas para ter uma vida significativa. Na verdade, é justamente o oposto. Quanto mais coisas temos, menos espaço para o que importa. Quanto mais compromissos assumimos, menos tempo para o que ama. Quanto mais acumulamos, menos liberdade possuímos. O minimalismo não é privação. É libertação. Não é ter menos por ser pobre, é ter menos por escolha, por consciência, por sabedoria. É entender que cada coisa que soltamos nos torna mais leves. Cada objeto que doamos libera energia. Cada compromisso que cancelamos devolve tempo. Cada expectativa que abandonamos traz paz. Imagine acordar em um espaço limpo, onde cada objeto tem propósito e significado, onde não há gavetas entulhadas de coisas esquecidas, armários cheios de roupas que nunca usa, estantes com livros que nunca leu. Imagine uma agenda com espaços em branco, com margem para respirar, com tempo para simplesmente ser sem ter que fazer. Imagine relacionamentos verdadeiros, poucos, mas profundos, pessoas que realmente importam ao invés de centenas de contatos superficiais. Imagine uma mente quieta, sem o ruído constante de preocupações fabricadas, de comparações tóxicas, de expectativas impossíveis. Imagine dormir bem, porque seu corpo finalmente pode descansar quando não está em modo de sobrevivência constante. Imagine acordar sem aquela ansiedade no peito, sem aquela sensação de estar sempre devendo algo, sempre atrasado, sempre insuficiente. Isso não é utopia. É o que acontece quando você escolhe a simplicidade. Quando você tem coragem de viver com menos em um mundo que exige mais, quando você desacelera em uma cultura de pressa, quando você escolhe presença ao invés de produtividade, ser ao invés de ter, essência ao invés de aparência. A vida que você imagina quando fecha os olhos e sonha com paz não está em algum lugar distante, esperando você juntar dinheiro suficiente para comprá-la. Está aqui, agora, escondida sob camadas de excesso que você mesmo acumulou. Está esperando você ter coragem de soltar, de simplificar, de retornar ao essencial. A revolução que o mundo precisa não virá de manifestações barulhentas ou mudanças políticas grandiosas. Virá de milhões de pequenas escolhas silenciosas. De pessoas comuns tendo coragem de viver de forma incomum, de indivíduos despertando para a farsa do consumismo e escolhendo o outro caminho. A revolução começa quando você para de trocar sua vida por coisas, quando você para de vender seu tempo para comprar objetos que não precisa, quando você para de perseguir uma versão editada de felicidade e começa a cultivar contentamento real com o que já tem. Quando você entende que o verdadeiro luxo não é ter mais, é precisar de menos.
Que a verdadeira riqueza não está no banco, está no tempo livre, na paz de espírito, nos relacionamentos verdadeiros, na saúde preservada, na alma nutrida. Que a verdadeira liberdade não é comprar o que quiser, é querer tão pouco que nada mais te prende. O sistema quer que você acredite que é escravo das suas circunstâncias, que precisa trabalhar mais, para ser mais. Mas a verdade libertadora é que você sempre foi livre para escolher diferente. Livre para dizer não. Livre para soltar. Livre para simplificar. Livre para voltar para casa, não a casa física, feita de tijolos e repleta de objetos, mas a casa interior, o espaço de paz dentro de você que sempre esteve lá, esperando você parar de procurar lá fora o que sempre esteve dentro. O minimalismo é o mapa de volta para casa, é o caminho de retorno à essência. É a jornada de 1000 quilômetros que começa com um único passo: soltar o que não serve mais para fazer espaço para o que realmente importa. E o que realmente importa nunca foi coisa. Sempre foi presença, conexão, propósito, paz. Sempre foi o simples. E o simples, quando você finalmente o encontra, é tudo o que você sempre precisou.